Alguns lugares do mundo pareciam eternos. Maravilhas naturais, monumentos históricos e cidades icônicas que encantavam gerações até desaparecerem para sempre. Hoje vamos relembrar atrações turísticas incríveis que já não existem mais e descobrir o porquê sumiram do mapa. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já taca o dedo no like e se inscreva no canal e vamos nessa! Você conhece a árvore mais famosa da Inglaterra que serviu de cenário para o filme do Robin Hood? E se eu te dissesse que ela foi derrubada por um adolescente por pura diversão, você acreditaria? No norte da Inglaterra existiu uma árvore com mais de 300 anos, plantada em um vale tão perfeito que parecia uma pintura. A Sycamore Gap era uma verdadeira lenda viva, um monumento da natureza, que em 2016 foi oficialmente coroada como a árvore do ano da Inglaterra, o tesouro botânico mais amado do país. Achei bonito, viu? Tá lindo. Sua fama era tão grande que Hollywood usou ela de cenário para o filme Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, de 1991, marcando para sempre sua imagem na cultura pop. Mas em um ato de puro vandalismo que chocou os ingleses, a árvore foi derrubada com uma motosserra em 2024 sem nenhum motivo aparente. A polícia encontrou um adolescente que provavelmente só fez a atrocidade por pura diversão. Ele foi preso, pagou fiança e foi liberado, enquanto a árvore, que era ponto turístico do país, simplesmente não existe mais. Existem lugares feitos por Deus que são de tirar o fôlego, mas o ser humano veio e acabou com tudo, meu filho. No Rio Paraná existia um espetáculo chamado Sete Quedas, mas não se engane pelo nome, eram na verdade 19 saltos que juntos formavam a maior cachoeira do mundo em volume de água. O tamanho era tão impressionante que superava em mais do dobro o volume das cataratas do Niágara, aquela que apareceu até no desenho do Pica-Pau. O estrondo das quedas podia ser ouvido a 20 km de distância, era uma parada magnífica e linda. Mas essa maravilha da natureza tinha uma data para acabar. Para construir a usina de Itaipu, o governo optou pelo desaparecimento das cachoeiras em nome do progresso. Milhares de pessoas protestaram, mas não teve jeito. Para piorar, em um de seus últimos dias de existência, em 82, uma ponte de visitação lotada de turistas cedeu, provocando uma tragédia que tirou a vida de 32 pessoas. Em outubro desse mesmo ano, as comportas da usina foram fechadas e em apenas 14 dias de chuva forte, as Sete Quedas, que eram um dos maiores espetáculos do planeta, foram engolidas para sempre pelas águas do que hoje é o Lago de Itaipu. No lugar surgiu uma das maiores hidrelétricas do mundo, mas o preço foi o silêncio de uma gigante da natureza. Imagina só visitar a primeira galeria de arte da história da humanidade. Essa é a Caverna de Altamira, um lugar tão espetacular que ganhou o apelido de Capela Sistina da pré-história. Suas paredes guardavam pinturas de bisões, cervos e javalis feitas há milênios, uma verdadeira cápsula do tempo. O problema é que a admiração do público virou a maior ameaça para esse tesouro. A respiração de milhares de turistas que visitavam o local aumentou a umidade e o gás carbônico no ambiente, e essa mudança começou a criar um mofo que aos poucos estava destruindo as pinturas milenares. Para evitar que a arte se perdesse para sempre, as autoridades tomaram uma decisão difícil. Em 2002, a caverna original foi fechada para o público e a alternativa foi construir um museu e uma réplica perfeita da caverna, enquanto a original segue trancada para sempre. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Em Paris, a cidade do amor, casais do mundo todo tinham um ritual para selar o romance. Eles prendiam cadeados na famosa Ponte das Artes e jogavam as chaves no rio Sena, um gesto que simbolizava o amor eterno. A moda começou em 2008, mas explodiu de um jeito que ninguém imaginava. O que era para ser uma tradição bonitinha virou um problemão de segurança. Em poucos anos, a ponte acumulou cerca de 700 mil cadeados, o que dava ali mais ou menos 45 toneladas de metal pendurado.
O peso era tanto que a estrutura da ponte começou a ficar comprometida e parte dela chegou a desabar. A prefeitura de Paris viu que o amor estava pesando demais e em 2015 tomou uma decisão que não agradou os turistas. Todos os cadeados foram retirados e as grades da ponte foram substituídas por painéis de vidro, impedindo que novos casais prendessem seus cadeados por lá. Será que depois disso os casais passaram a ter azar e os relacionamentos terminaram? Será? Nos Estados Unidos, a ideia de entrar em contato com a natureza foi levada a um nível que ninguém esperava. Em 1881, dois irmãos transformaram uma sequoia gigante em um túnel para a passagem de pessoas. O que eles não sabiam é que, com a chegada e a popularização dos carros, essa bizarrice se tornaria uma das atrações mais famosas da Califórnia. A foto dirigindo por dentro da árvore Wawona virou um clássico e o ponto turístico bombou por décadas, atraindo gente de todo mundo. Mas a gigante de 2.300 anos não resistiu para sempre. Em 1969, o peso de uma forte nevasca derrubou, pondo um fim trágico na atração que não existe mais. Assim, uma das árvores mais icônicas da Califórnia, que ficou tantos séculos de pé, teve um fim trágico. Existem momentos que não pertencem a um só país, mas à história de toda a humanidade. E esse era o caso dos Budas de Bamiyan, no Afeganistão. Eles eram duas estátuas gigantes de Buda com 38 e 55 metros de altura, esculpidas num paredão de rocha do século VI. Por 1.500 anos, esses gigantes da famosa Rota da Seda foram patrimônio da humanidade, admirados por visitantes de todas as regiões do planeta. Mas em 2001, o Talibã declarou que as estátuas eram uma ofensa ao Islã e, em um ato que entristeceu o mundo todo, destruiu os monumentos sem dó nem piedade. O gesto foi chamado de crime contra a cultura, mas já era tarde demais. Hoje o que resta são os buracos vazios na rocha e a triste lembrança de um patrimônio histórico perdido para sempre. Todo mundo conhece a história do profeta Jonas, que foi engolido pela baleia, mas o que pouca gente sabe é que seu túmulo era um lugar real e muito importante para o cristianismo. Ele ficava dentro da mesquita mais antiga de Mossul, no Iraque, e por séculos foi um ponto de encontro muito popular para religiosos e turistas. Só que em 2014 o grupo extremista ISIS decidiu que o túmulo era um ato de idolatria, algo que eles não aceitavam, e em uma ação brutal, plantaram explosivos ao redor da mesquita e simplesmente destruíram o local por completo. O túmulo do profeta Jonas foi só um dos vários locais sagrados que o ISIS apagou do mapa por considerar ofensivo, deixando assim mais um buraco na história que não pode ser reparado nunca mais. Às vezes, 200 anos de história podem virar cinzas em uma única noite, e o Brasil sentiu isso na pele de um jeito muito trágico, quando o incêndio devastador causado por um curto-circuito e anos de descaso destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. O fogo levou embora 85% de um acervo com 20 milhões de itens, incluindo artefatos egípcios, e uma parte gigante da nossa história natural. A maior dor foi pensar na perda de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. Hoje o palácio está sendo reconstruído e sua fachada foi restaurada, mas é praticamente um prédio novo por dentro, além de não conter mais os itens que tinham um valor histórico inestimável. Quem visitou antes e visita agora garante que está longe de ser a mesma coisa. Nem sempre a culpa é do homem, às vezes a própria natureza dá e tira formações históricas da gente. Foi o que aconteceu com o Velho Homem da Montanha, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Era uma formação rochosa famosa, composta por 5 pedras de granito que, quando vistas ali do ângulo certo, pareciam perfeitamente o rosto de um homem de perfil. Por séculos, o local foi um dos mais visitados da região. Porém, em 2003, após existir por gerações, a face de pedra simplesmente desabou, vítima da erosão natural e do tempo. Para não deixar a memória morrer, no lugar foi criada uma praça com uma solução genial. Instalaram 7 peças de aço que recriam ali a silhueta do rosto na montanha,
E assim os visitantes ainda podem ter um gostinho de como era ver o famoso velho homem que hoje não existe mais. Existe um local em Hong Kong que foi um dos mais densamente povoados do planeta, a cidade murada de Kowloon. O que começou como um forte militar chinês virou uma cidade vertical, onde o governo não tinha praticamente nenhum poder. Os prédios de até 14 andares eram tão colados uns nos outros que a luz do sol mal chegava nos andares de baixo, criando becos conhecidos como corredores da escuridão. Mais de 33 mil pessoas viviam por lá, em uma cidade com fama de ser um centro do crime, mas que também abrigava famílias e negócios. Considerado uma vergonha para Hong Kong que se modernizava, a cidade foi demolida em 1993 e os moradores realocados. Hoje no local existe um parque, marcando o fim de um dos experimentos urbanos mais bizarros e únicos do mundo, que, acredite ou não, foi muito visitado enquanto ainda estava de pé. Não sei vocês, mas eu acho que não existe nada mais melancólico do que um parque de diversões abandonado, um lugar que nasceu para ser cheio de alegria, de criança, agora é puro silêncio. E essa é a história do Spree Park, que fica em Berlim. Ele foi o único grande parque de diversões da Alemanha Oriental na era soviética, recebendo mais de 1 milhão de pessoas por ano. O lugar continuou super popular mesmo depois da reunificação do país, só que após o parque mudar de dono, uma série de decisões ruins levou a menos visitantes e muitas dívidas, o que forçou seu fechamento em 2002. O Spree Park se tornou um local de visitação abandonado, mas hoje o terreno está sendo reformado para virar um novo parque público. A maioria dos brinquedos antigos foram retirados, e hoje o lugar parece mais um cenário de filme de terror do Stephen King do que uma atração turística. Apelidada de oitava maravilha do mundo, a maior atração da Nova Zelândia eram os terraços rosas e brancos, compostos por piscinas naturais espetaculares, formadas por águas termais que desciam por uma colina, criando degraus de um branco puro e outros de um tom rosa dourado, coisa de maluco. No século XIX, o lugar virou o principal destino turístico do país, com gente do mundo todo indo se banhar em suas águas, que diziam que tinham poderes de cura, além de uma beleza que só quem viu consegue descrever. Mas em 1886, uma erupção vulcânica violenta fez os terraços desaparecerem por completo, e por mais de um século todos acreditavam que eles tinham sido destruídos, apesar de estudos recentes indicarem que parte deles sobreviveram debaixo da água. A beleza original daquelas piscinas luminosas foi perdida, vítima da força da própria natureza. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!